Mas, pô, assim, você estava falando sobre esse lance de colocar uma tinta por cima da realidade e tal. Essa muleta, a gente usa ela desde sempre, não é? Não é uma coisa que, por mais que eu talvez imagine que hoje em dia, com as redes sociais e tudo mais, a gente tenha utilizado mais desse artifício de parecer mais legal do que a gente realmente é, ou de fazer uma afirmação de virtude nas redes sociais. É, é um dilema do ser humano desde sempre, não é? Tem vários aspectos isso, né? De um lado, eu posso negar a realidade, não tem Covid, não tem nada e está tudo bem, que é um dos aspectos. Eu nego o que está acontecendo, eu nego que eu tenho uma dor, que eu tenho um problema, que eu tenho uma doença e não vou me curar, não vou procurar meios para isto. E outro lado é o oposto disso, né? Eu afirmo coisas que não estão acontecendo. E eu vou criando realidades paralelas. E na hora que eu preciso realmente que meu pé está no chão, eu vejo, poxa, não era o que eu imaginava. E o que eu faço agora? Mas nós temos uma capacidade humana de adaptação que é incrível. É incrível. A gente se adapta e a gente se modifica. Tem muita gente que tem medo da inteligência artificial. Eu falei, para quê? A nossa mente está produzindo inteligência o tempo todo, ela não para. Ela não será mais lenta do que a máquina, não será, não. Nós estamos criando máquinas que vão nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência em outras áreas, que inclusive você que faz muito jogo, não é isso? O Aham. jogo é uma habilidade incrível, que é a habilidade motora, com a rapidez mental que tem que acontecer, e se a gente colocar isso em prática na vida, nos processos de construção civil que seja, vai ser de uma mudança incrível que pode acontecer. A rapidez e a facilidade com que nós vamos poder construir e desconstruir realidades. É muito incrível Eu isso. tenho um pouco de medo da inteligência artificial também. E você estava falando sobre a gente negar a realidade ou a gente criar uma realidade que não existe. O ideal é o caminho do meio. O Isso. ideal é a gente viver de fato com o pé no chão, mas é muito difícil, Monja. Eu sei porque, assim, eu tô falando da minha experiência própria. Ok? Porque em determinados assuntos, eu ajo desse jeito, o primeiro jeito. Em outros determinados assuntos, eu ajo do outro jeito, do último jeito. Mas é assim, eu sinto também que é muito mais produtivo quando a gente enxerga a realidade como ela é, por mais que seja difícil de enxergá-la às vezes. Com tanto verniz que a gente põe ou que o mundo põe nessa realidade, fica difícil mesmo enxergar, pelo menos para as pessoas, para os leigos. O que você fala de caminho do meio é o que o Buda dizia, né? Não é à O toa. caminho do meio é sem apego e sem aversão, sem extremos. Mas isso não significa que você fica bitolado e que você anda todo retinho assim. A gente encontra o eixo de equilíbrio, o eixo axial do corpo, por exemplo, né? São 80 e poucos ossos, né? Que é a Eu vi a senhora falando Não é? recentemente num É vídeo. uma beleza isso, é a cabeça, o pescoço e o tronco, que nos dá o eixo axial. E nós temos um eixo axial emocional interno. E a gente encontrando esse eixo, claro que a gente sai. Ninguém fica rígido num lugar só. As coisas nos puxam e nos empurram e a gente volta para esse eixo. A diferença é que quando você encontra esse ponto de equilíbrio, é mais fácil voltar para ele. Entendi. É só isso. Não é que você não vai sair dele, vai sair sim, inúmeras vezes, mas já A sabe. senhora sai. Oxe, o pessoal até brinca. Às segundas-feiras à A noite, senhora fica com raiva. Eu fico não consigo brava, imaginar a senhora com raiva, com eu todo fico respeito. brava. É? Meu aluno veio aqui comigo, ele conhece. Ele já viu. Entendi, mas aí como a senhora conhece o seu eixo, Isso, eu volto. que aparece, esse eixo ele surge com que? Autoconhecimento, meditação, é o quê? Meditação, é. A Mas é muito palavra difícil meditar. não é nada, porque você criou uma ideia do que é meditar. Talvez seja. Joga fora a ideia, respira e está meditando, está presente no Se a seu gente corpo. vai no Google e coloca como meditar, eles vão falar assim: preste atenção na tua respiração e os pensamentos que vêm você deixa aí. Mas eu não consigo. Eles vêm e eu dou uma pirada neles por um tempo, aí, pô, não, deixa aí, mas ele volta aí, é uma coisa horrível, cara. Porque é horrível, você apenas observa, eu penso, que bonito.
Eu penso também, tem momentos que não penso. O que a gente dá atenção é como se eu viesse nesta sala e só visse os objetos, mas existem espaços entre eu e você, existe um espaço entre nós e o teto, existe um espaço, e eu não dou atenção a ele. No É processo verdade. meditativo, eu começo a dar atenção não só nos pensamentos, mas nos intervalos entre eles. E eu vou perceber essa realidade de uma forma mais ampla, não limitada, só pensei. Que legal, pensei. E além de pensar, o que existe? Tanto que o texto do nosso fundador, do século XIII, no Japão, ele diz, começa assim, existe o pensar, o não pensar, ir além do pensar e não pensar. É aí que a gente Que quer esse é o ir. mais complicado, né? Não. É que a gente pensa que é uma coisa complicada. Por exemplo, eu posso achar que fazer o joguinho é muito complicado. Que participar dos jogos que você gosta de fazer Aham. seja muito complicado. Talvez seja no começo, até eu pegar a experiência. Mas pode ser uma coisa muito divertida e muito boa, tanto que você faz e sente muito prazer em fazer. Aham. E para mim é uma coisa, isso é difícil. Não é para mim, não, eu nunca vou conseguir. E quantas pessoas você conhece que disseram isso e que você introduziu os jogos e que elas continuam jogando? Que é o que a senhora faz, que é introduzir a meditação e A tudo mais. meditação. É difícil, é complicado? A vida é difícil, é complicada. Por que não? Se eu posso conhecer um pouquinho mais de como funciona a mente humana.